povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Você já acordou, já percebeu, eu sou o professor Marlon e juntos, eu, você, o Valdilson, olha ele aqui, nós vamos hoje para mais uma aula de História, muito conhecimento, muita inteligência, muito raciocínio e você vai me acompanhar, tenho certeza, porque História é a melhor matéria que tem, História é mais divertido, é onde você mais vai aprender, né? Você adora história que eu sei. Então, ei, recados importantes. Você que tem acesso ao Classroom, lembre de fazer a atividade obrigatória dessa aula, bonitinho, garantir presença e a sua avaliação. Você que responde aos kits impressos à escola ou responde às atividades da aula, lembre-se de marcar para devolver na sua escola e garantir sua presença, sua avaliação, ok? Combinado? Promete que vai fazer bem bonitinho, bem caprichadinho pro tio Marlon lá? Isso aí! Então, hoje nós vamos ainda falar sobre governo militar no Brasil, mas hoje é sobre como ele acabou. Não lembra a última aula? Olha aí a revisão. Você lembra que na última aula nós vimos o movimento trabalhista nessa parte final do governo militar do Brasil. A partir de 78, o movimento trabalhista no Brasil passou a ser um importante instrumento de contestação ao regime militar. As greves demonstraram a luta e a união desses trabalhadores ligados aos sindicatos, principalmente. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista foi um dos principais, dos mais atuantes que iniciaram esse movimento, que nós vimos na última aula, chamado de novo sindicalismo, sindicalismo autêntico, autônomo. Tá lembrado? Então, contestação ao governo militar, além, claro, de luta pelos direitos trabalhistas, contra o arroxo salarial. Última aula, ok? E na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos compreender o período do governo do João Figueiredo, o último presidente do regime militar brasileiro. Nós vamos analisar os principais acontecimentos na transição para o governo civil, saída dos militares, ida para o governo civil. Para a gente iniciar, olha essa imagem na tua tela aí, toda bonitona, coloridona. Olha só. Essa é uma representação gráfica da composição partidária na Câmara dos Deputados em 2018. Dos 513 deputados federais do Brasil em 2018, a qual partido político eles pertenciam, e você tem essa variedade enorme de cores aí. Então você tem um pluripartidarismo no Brasil. Observa-se então essa grande quantidade de partidos. O Brasil não tem mais 2 partidos políticos, são vários. O Brasil sempre teve essa variedade de partidos políticos como tem atualmente? Sempre teve? Sempre? Não, né? Lembra do bipartidarismo, lá do Ato Institucional número 2 de 1965? Arena e MDB? Isso. Então, o Brasil nem sempre teve essa variedade de partidos políticos. Ou lembra lá do governo do Getúlio do Estado Novo, quando não podia ter partidos políticos? Então, nem sempre essa variedade de partidos como o Brasil tem agora, como nessa representação da Câmara dos Deputados em 2018. Vamos falar então sobre Figueiredo e depois a gente entra na parte do pluripartidarismo. O general João Batista de Oliveira Figueiredo foi o último presidente do regime militar brasileiro. Está ele aqui nessa imagem, nessa foto, para você observá-lo. Ele tomou posse em março de 1979 e deveria ficar, então, 6 anos no governo. Lembra do pacote de abril lá do presidente Ernesto Geisel, que alterou o mandato do presidente para 6 anos? Você está lembrado disso? O cenário em que ele assume: queda da atividade industrial, ainda resquícios lá da crise de 1973, desemprego crescendo, inflação crescendo e o esgotamento popular do regime militar brasileiro. Então ele assume nesse sentido. Lembra do Geisel? A abertura lenta, gradual e segura? Então já vinha acontecendo uma abertura para um governo civil para a volta da democracia. E o João Figueiredo assume nesse cenário de entregar o governo aos civis agora então. A grave crise econômica pela qual o Brasil passava fez o Figueiredo chamar de volta Delfim Neto. Lembra dele?
o ministro do milagre econômico, o ministro lá que comandou o grande crescimento do Brasil em taxas acima de 10% ao ano, lembra? Ele foi chamado de novo e lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento. Vamos enriquecer o Brasil, voltar ao milagre econômico, mas não teve efeitos práticos. Por quê? Dificuldade de obter empréstimos estrangeiros, empréstimos internacionais, porque o mundo todo também passava por uma recessão nesse período. Então, ele não conseguiu os mesmos resultados do milagre econômico que ele havia conseguido antes. Você lembra que quando a gente falou do Ernesto Geisel, também no finalzinho do governo dele, nós falamos sobre anistia, o perdão dos crimes políticos dos opositores do governo, o esquecimento dos seus crimes, lembra? Então, a luta continuou no governo do Figueiredo. O início do governo Figueiredo foi marcado pela mobilização de grande parte da sociedade pela anistia dos prisioneiros políticos e dos exilados. O Comitê Brasileiro pela Anistia, CBA, era integrado por sindicatos, olha eles aí que nós vimos na última aula, pelas chamadas comunidades eclesiais de base, ligadas à Igreja Católica, movimentos de mulheres, por artistas, advogados, estudantes, familiares de prisioneiros políticos, entre outros. Então a sociedade se organizou para defender realmente na prática uma anistia. A lei da anistia é a lei 6683, que foi sancionada dia 28 de agosto de 1979. Ali do lado você tem até uma charge do Ziraldo, mostrando a alegria da população ao receber a notícia da anistia. Muitos presos políticos foram libertados e muitos exilados puderam voltar ao Brasil. Porém, na negociação para sancionar, para aprovar a lei da anistia, o governo conseguiu colocar junto a anistia aos agentes do governo militar. Então, civis e militares que cometeram crimes de torturas, assassinatos, de prisões ilegais durante o governo militar, também receberiam essa anistia. Esse é um dos pontos, então. Eles também foram anistiados. Isso é uma das críticas que a lei da anistia sofreu. Então, sobre a lei da anistia, a anistia política de 1979 até hoje é debatida e questionada por diversas organizações democráticas. A charge até te ajuda a entender um pouco dessas críticas, dê uma olhada nela. O que de mais importante, então, é criticado, questionado na lei da anistia?
A charge e o que a gente acabou de falar na aula te ajudaram muito a responder essa questão. O que demais que era criticado na lei da anistia? A condição para a aprovação da lei da anistia era de que os agentes a serviço do regime militar não fossem punidos pelas torturas e pelos assassinatos que eles cometeram. Assim, a anistia passava a valer tanto para os opositores ao regime militar, quanto para os torturadores. E isso até hoje é muito questionado. Então, uma anistia também aos torturadores que não foram punidos no Brasil. Pluripartidarismo, que nós abrimos a aula falando, olha aí. No final de 79 foi aprovada a Lei 6767, autorizava a volta dos partidos políticos. Rapidinho, cola aqui, rapidinho, vem cá. Ei, pluripartidarismo, pluri de plural. Então o Brasil passava a ter mais do que um ou dois partidos. Plural, vários partidos políticos. Ok? Esclarecido? Voltando. Então, antes era Arena e MDB. E agora? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, passou a se chamar PDS, Partido Democrático Social. Depois, em 1984, mudou o nome para PFL e hoje virou o Democratas. Isso, essa evolução do partido. O MDB virou o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Colocou um partido ali antes. Ainda, a partir do MDB, políticos que saíram do MDB formaram o Partido Popular, o PP, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, liderado pelo Leonel Brizola, e o Partido Trabalhista Brasileiro, liderado então pelos herdeiros políticos de Getúlio Vargas. E foi criado o Partido dos Trabalhadores, o PT, a partir dos núcleos sindicais do ABC Paulista e de intelectuais, esse grupo aí. Ok? Então você tem os primeiros partidos políticos no Brasil em 1980, depois da volta, da liberação dos partidos políticos. Esses são os primeiros a se formar ali em 1980. Aqui os símbolozinhos deles, PDS, PMDB, PTB, PDT e PT, os símbolos à época do surgimento ou do ressurgimento desses partidos. Nas eleições de 1982, a oposição teve importantes vitórias contra o agora chamado PDS, o partido do governo, a antiga Arena. Então, olha, ó, em 1982, houve eleições diretas, o povo votando diretamente para prefeitos, senadores, deputados e governadores, as primeiras eleições para governador desde 1962. Então, 20 anos sem o povo votar para governador. Lembra? Os governadores, então, eram nomeados pelo governo militar. E em 1982, o povo foi votar para governador. E agora com o pluripartidarismo valendo. A oposição venceu as eleições para governador em estados importantes do Brasil, como São Paulo, com o Franco Montoro, do PMDB, Minas Gerais, com o Tancredo Neves, candidato com apoio do PMDB, no Paraná, com o José Richa, do PMDB, e no Rio de Janeiro, com o Leonel Brizola, do PDT. Então, repara, partidos de oposição vencendo as eleições em importantes estados do Brasil. Aqui você tem, do seu lado esquerdo, você tem um santinho, uma propaganda política da cidade de Campo Mourão, no interior do Paraná, na região noroeste, onde mostra, do lado esquerdo, o candidato a prefeito e do lado direito o José Richa, do PMDB, e candidato a governo do estado, e ele saiu vitorioso nessa eleição. Então aqui, uma propaganda política de 1982 em Campo Mourão. Do lado direito, a capa do jornal O Estado de São Paulo, exatamente falando sobre o país indo às urnas votar. Então tá ali, amanhã, nas urnas, a metade do país. Então essa alegria, o Brasil estava voltando à democracia aos poucos, percebeu? A anistia, agora a volta dos partidos políticos e na sequência eleições diretas para quase todos os cargos, a exceção, presidente. Então reparou? Tinha eleição para prefeito, para deputado, para senador, para governador, ainda não para presidente. Calma, a gente vai falar disso na próxima aula. Calma! Ei, quiz! Além de João Figueiredo, quais os outros presidentes do regime militar?
E aí, quais os presidentes do regime militar brasileiro? Quais foram? Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros. Foram esses? Não. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer? Não, você sabe claramente, tranquilo. Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici e o Ernesto Geisel, claro, além do João Batista Figueiredo, tema dessa nossa aula de hoje. Decorou os nomes? Facinho? Facinho, né? Tranquilo? Vamos lá, de novo? Primeiro, sem olhar, vai lá. Fecha o olho e responde comigo. Castelo Branco, depois Arthur da Costa e Silva, depois Emílio Médici, depois Ernesto Geisel e o último, João Figueiredo. Boa, parabéns. Continuando. Ei, uma fase indo mais para o final do governo militar, nós temos então a chamada linha dura do Exército. Lembra? Presente no governo desde o Costa e Silva, lá em 67, lá. Isso. Esse grupo era contrário à redemocratização do Brasil. Então, os militares da chamada linha dura. Não eram todos os militares. Alguns, um setor. Então, esse grupo militar contrário à redemocratização decidiu espalhar o medo pelo país para que a população percebesse que só seria mais seguro se os militares continuassem no poder. Então, vários atentados promovidos por grupos militares no Brasil, uma contradição aí, percebeu? Olha lá, a chamada linha dura militar era contra a transição democrática e alguns militares passaram a praticar terrorismo, como colocando bombas em bancas de jornal ou enviando cartas-bombas. Um dos episódios, inclusive, uma carta-bomba enviada para a sede da OAB, que acabou atingindo a secretária da OAB. Então, episódios de terrorismo praticado por alguns militares desse setor da linha dura, contrários à transição democrática. Aqui você tem a capa do jornal o Globo, inclusive, que mostra uma fala do Figueiredo, do lado esquerdo, lá em cima. Nem 1000 bombas deterão a abertura. Então, a determinação em terminar o regime militar e passar o governo à abertura democrática. Então, o presidente garantindo, não haveria atentado que freasse essa transição democrática no Brasil. E ali fala, então, sobre esses atentados promovidos por alguns militares. O atentado ao Rio Centro é aí talvez o episódio mais expressivo desses atentados militares. O Rio Centro era um centro de exposições, de shows, de exposições culturais e shows na cidade do Rio de Janeiro, o Rio Centro. No dia 30 de abril de 1981, ocorreu o atentado ao Rio Centro. Nesse dia 30 de abril, havia um show para acontecer no Rio Centro e que estava lotado de milhares de pessoas, a maioria mais jovens, então, para assistir esse show. E agentes da chamada linha dura militar planejaram um atentado durante esse show. Qual era o atentado? A ideia era desativar a eletricidade, apagar completamente as luzes do espaço, para que, nesse desespero todo da escuridão, eles pudessem explodir uma bomba no meio da multidão, atingindo o maior número de pessoas possíveis que estavam ali perdidos pela escuridão. Então, um atentado terrorista planejado no Rio Centro, aí no dia 30 de abril de 81. Porém, deu errado. A bomba explodiu ainda quando ela estava sendo preparada dentro do carro, que estava no estacionamento do Rio Centro. E os agentes, 2 agentes, dentro do carro preparando a bomba e ela explodiu ainda dentro do carro. Do seu lado direito, você tem a foto de como o carro em que os agentes estavam ficou. Então ela explodiu no estacionamento ainda do Rio Centro. Não houve o atentado em si no meio da multidão. O sargento Guilherme do Rosário morreu na hora e o tenente Wilson Machado ficou gravemente ferido. Mas ninguém foi punido. Estranho, diferente. Ninguém foi punido. Lembre-se, atentado feito por militares dentro de um governo militar, o governo não poderia assumir isso publicamente, de que militares estavam por trás desses atos terroristas. Então, ninguém foi punido, foi um acidente que aconteceu, esquece, toca a vida e vamos seguir. Uma atividade para você. Como a chamada linha dura militar reagiu diante da crise
do final do regime militar e do avanço das oposições.
uma questão bem fácil, tranquila, porque vem exatamente em cima do que a gente estava conversando. Então, esses militares que não aceitavam a transição democrática, da chamada linha dura, quais as ações deles? Alguns militares insatisfeitos passaram a cometer atos de terrorismo, como explodir bancas de jornal e enviar cartas-bombas para alguns locais. O ato terrorista mais conhecido foi a tentativa frustrada de criar pânico e matar centenas de pessoas que assistiam a um show no Rio Centro, um centro de exposições do Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1981. Então, explodir bancas de jornal, cartas-bombas e o atentado ao Rio Centro mostrava essa ala da linha dura militar que planejava levar o pânico à população para que a população aceitasse por mais tempo o governo militar atuando no Brasil. Ok? Essa é a reação. Seguindo, mais uma tarefa. Artigo 2º da Lei 6767, que é a lei que autorizava a volta dos vários partidos políticos ao Brasil, que acabava com o bipartidarismo. O artigo 2º diz: os partidos políticos destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos humanos fundamentais definidos na Constituição. Olha, uma lei dentro do regime militar falando em democracia e garantir representatividade. Atenção! Qual a importância do pluripartidarismo para a democracia?
na leitura do artigo 2º já te ajuda a ter uma boa ideia sobre isso. E aí é uma questão bem para você refletir, uma resposta aí que fica muito mais aberta para você. Mas lembra que o artigo 2º fala em democracia e fala em representatividade. Então, uma ideia de uma resposta para você poderia ser algo como pluralidade de ideias e opiniões, que é fundamental numa democracia. Pessoas que pensam diferente e se respeitam exatamente por pensar diferente. Garantia da representação da maior parte da sociedade nos debates que definem os rumos do país. E maiores chances de controle da gestão pública. Maior representação, maior variedade de partidos políticos, maior chance de controle sobre a gestão pública. Então, fundamental para uma democracia, variedade de expressões, de opiniões, de ideias. O debate público é o que constrói uma democracia e o pluripartidarismo está aí exatamente garantindo essa representatividade. Mais um exercício para você. Analise a frase a seguir. Vamos ler juntos. Durante o governo de João Figueiredo, o regime militar brasileiro conheceu o seu auge, vivendo o que a famosa expressão classificou como anos de chumbo. Pergunta: essa frase é verdadeira ou é falsa? E explica por quê.
com o João Figueiredo o auge do regime militar e os chamados anos de chumbo? É obviamente falsa essa frase, né, criança? Essa você matou de cara. Mas por que é falsa? Por quê? João Figueiredo foi o último presidente do regime militar brasileiro. E no seu governo aconteceu a transição para a redemocratização do país. O que ele fez aí para garantir essa transição? Importantes medidas como lei da anistia, a volta do pluripartidarismo, as eleições diretas para prefeito, deputado, senador e governador. Então, medidas aí que caminhavam para a democracia. Os chamados anos de chumbo, que a frase falava como dele, não. Os anos de chumbo foram um período de maior repressão do regime militar. E eles aconteceram entre 1968, lembra? O AI-5, que inicia esses anos de chumbo, até 1974, que é o fim do governo Médici. Então você tem entre 68, com Costa e Silva ainda, até 74 os anos de chumbo. O governo João Figueiredo começou em 1979, bem depois, ok? Então não é o período dos anos de chumbo, não é o auge, já é a transição para a democracia João Figueiredo. Pronto? Ei, o que você aprendeu na aula de hoje? Na aula de hoje você aprendeu que João Figueiredo foi o último presidente do regime militar brasileiro. E no governo dele foram sancionadas a lei da anistia e a lei que permitia a volta dos partidos políticos no país. Ele encaminhou, portanto, a reabertura democrática no Brasil. E o atentado ao Rio Centro foi um evento que marca, então, a contradição do período, a transição para a democracia, mas um grupo de militares linha dura não aceitando essa transição. Ok? Acabou o regime militar? Não, criança, calma. Como que foi a transição definitiva? O próximo presidente do Brasil, quem foi? Os civis assumiram definitivamente? Os militares saíram completamente do governo? Isso é um assunto para a nossa próxima aula, porque nessa aula de hoje a gente vai ficando por aqui e a gente volta a falar então sobre a eleição presidencial do Brasil na sequência, na saída dos militares. Ok? Eu fico por aqui. Tchau, povo!